Olá, meu povo! Olá, apaixonado por TV! Olá, você que gosta do conteúdo que eu trago aqui no canal do YouTube TV Saudades. Muito obrigado. Estou passando para te fazer um convite. Não, mas antes do convite, deixa eu te fazer um pedido. Você que gosta das entrevistas que eu trago, você que gosta do conteúdo que eu faço, por favor, me ajude a fazer o canal crescer. É muito importante para mim e que meu canal cresça para trazer sempre conteúdos melhores para vocês. Então, você que gosta, por favor, vai lá, comente, compartilhe, divulgue, se inscreva, dê like. Like é importante, gente. Eu preciso de like. Ative o sininho, pirim, 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 que assim que novo conteúdo entrar, o pirim, pirim, pirim vai te avisar que tem novo conteúdo. Então, muito obrigado. O convite é o seguinte: você que gosta do meu trabalho, você que gosta do TV Saudades, me acompanhe nas outras plataformas que eu tenho. No site www.tvsaudades.com.br, no Instagram, @TV Saudades Oficial, no TikTok, @TV Saudades Oficial, e no Facebook, TV Saudades. Cada um deles faz um trabalho diferente, sempre lembrando a memória da televisão brasileira. Agora eu te convido para assistir a nossa próxima entrevista. Olá, saudadistas. Muito obrigado por você estar sempre aqui acompanhando mais um TV Saudade Entrevista, que hoje traz uma artista brasileira, atriz, escritora, apresentadora de telejornal, jornalista. Hoje eu converso com Jalusa Barcelos. Jalusa, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Seja muito bem-vinda. Obrigada a você, América. É sempre um prazer, né? A gente poder trocar ideias, falar com colegas. Para mim é uma alegria sempre. Obrigada a você. Vamos agradecer a Imara Reis, né, que fez a indicação, que te apresentou para mim. Querida Imara Reis. Mário e a Tânia, né? Alves também. A Tânia também, é verdade, as duas falaram. É que eu falei com uma e com a outra na sequência. Verdade. Já eu gosto de começar as coisas das entrevistas pelo início, pelo teu início. Então, a pergunta que eu faço é: em que momento você teve contato com a arte a primeira vez? Imagino que foram momentos diferentes. Tomar contato com a arte e decidir seguir esse caminho. E, a partir dessa decisão, como o que você fez? Você foi estudar? Me conta esse comecinho, essa tua história aí. Bom, na verdade é assim, né, Américo? Meu primeiro curso, né, de graduação é jornalismo. Eu começo a trabalhar no primeiro ano da faculdade, ainda lá no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, né, em Porto Alegre. E E venho para o Rio, curiosamente, já no início do segundo ano da faculdade, já trabalhando, porque por uma dessas injunções assim do destino, eu vi logo que eu precisava fazer um estágio, né? Que a faculdade era legal, mas que eu queria começar a entender como é que era o mercado jornalístico e tal. E aí forcei uma barra e consegui um estágio não remunerado na Bloch, lá, na sucursal da Bloch, lá em Porto Alegre. E por uma dessas coisas do destino também, acabou que eu fui fazer uma matéria que, assim, uma cobertura, né, para amiga, nem tinha texto próprio ainda, nada, estava no iníciozinho da faculdade, e, e acabou que eu tive uma sacação, assim, no meio daquela entrevista, que era para fazer umas fotos e pegar uns dados para trazer para a redação, para mandar para a amiga sobre o último filme do Teixeirinha que ele estava filmando lá na época e tal. E aí, quando cheguei lá na fazenda dele, no sítio dele e tal, ele estava fora da casa, assim. Eu fiquei esperando com o fotógrafo, e aí precisei ir ao banheiro, uma coisa desse tipo, e fui. E aí percebi, curiosamente, que na casa dele, tinham dois quartos, né, com camas de casal. Um onde estava a foto dele com aquela senhora que nos recebeu, que era a esposa dele, e o outro com a foto dele com a Mary Terezinha, que era
a parceira dele dos filmes, dos shows e tudo. E aí eu falei para o fotógrafo assim, fotógrafo, essas duas, essas duas dependências, assim, meio de encolha e tal. Fiz uma matéria, claro, sem falar que ele era bígamo, né? Mas dizendo que, curiosamente, né, o Teixeirinha convivia, né, harmonicamente com aquelas, não duas famílias, mas duas histórias, né? A profissional e a pessoal. Deu capa da Fatse Foto. E aí eu fui contratada. Peraí, vamos por partes. Primeiro, como eu faço um trabalho memorialista, vamos lembrar, para quem não conheceu, porque o Teixeirinha já morreu faz alguns anos, Sim, há anos, né? que o Teixeirinha foi um cantor gaúcho, Isso. se celebrizou pela música chamada, a gente chamava popularmente de Churrasquinho de Mãe. É, Esqueci o nome real da música agora. também não me lembro, mas churrasquinho de mãe, todo mundo lembra. É, então, mas ela tem um nome real. E já morreu há alguns anos. Eu não sabia dessa história da bigamia dele. Olha que interessante. Não, eu não sei se ele era bígamo, eu não posso afirmar. Ah, a fantasia popular na época era de que ele era um cidadão capaz de ter esse convívio harmonioso. Com duas mulheres. Mas eu não estou afirmando que ele era bígamo. Eu sei que a matéria foi essa, né? O convívio na mesma casa, com a parceira profissional e a parceira amorosa, De familiar. vida. E aí acabou virando uma capa de fatos e fotos e eu fui contratada como repórter Em função dessa matéria. da faculdade. Então, já mais quero saber. Contrata é um jornalista bastante conhecido no Sul, que era o chefe de redação lá da sucursal, que era o Elci Nunes, e logo depois o Elci foi chamado para dirigir a sucursal do Globo em Porto Alegre. Colocou como condição para ir para o Globo, para a sucursão do Globo, levar a equipe dele onde já estava eu. E aí eu fui para a sucursal do Globo e um tempo depois, muito pouco tempo depois, foi tudo assim quase plano sequência, o Globo vai lançar o Jornal de Domingo. E, e aí você tem ideia, eu apurava bem, mas eu não tinha texto próprio ainda, eu tinha um arremedo de texto, né? Tudo isso a gente está falando de jornalismo impresso, né? Impresso, claro, estou falando do jornal O Globo, sucursal do Globo Porto Alegre. Que vai e eu vou junto na equipe dele. Agora, você imagina, né? Eu entrei para a faculdade com 17 anos, eu tinha no máximo 18 e já estava trabalhando como repórter na sucursal do Globo em Porto Alegre. Faculdade Natal. Jornal, é. Não, Porto Alegre é sua cidade natal. É a minha cidade natal. E só tinha jornal impresso naquele momento para você ocupar, assim, né, como estudante de jornalismo. E aí se preparou um grande malote, né, na época era um malote escrito, né, que vinha por correio e tal, sobre matérias especiais que começariam a ser publicadas nas edições de domingo do Globo. E eu não sei bem, entendeu? Acho que essa minha inquietação, que sempre foi meio até abusiva, eu pedi a ele, deixa eu levar essas matérias para a primeira edição do Jornal de Domingo. Eu me lembro claramente, ele era uma figura adorável. Ele falou assim, mas daquele sotaque bem gaúcho, mas para que tu queres levar isso em mãos? Eu disse, porque eu quero pedir para ser transferida para lá. E ele deixou. E eu vim, me pagou uma passagem, eu vim com aquele monte de matérias e tal. Cheguei aqui, me apresentei, entreguei o material e falei. O Evandro Carlos de Andrade, que tinha acabado, né, de assumir o Globo, grande mudança, Jornal de Domingo e tal, e toda a equipe do Globo era muito jovem, né, veio gente de Pernambuco, nesse momento a Leda Nagli, que é minha amiga até hoje, veio de Minas, Margarida Otran saiu do Jornal do Brasil e veio para o Globo, e aí eu disse, eu queria ficar aqui e tal. E eu me lembro que o Evandro falou, mas você é uma menina, e você nem poderia estar contratado. Eu disse, mas estou.
porque a distância impediu deles verem que eu era uma criança quase, né? E que estava entrando no segundo ano da faculdade. E aí ele disse, mas o Rio é uma selva e eu não vou te transferir. Sempre fui abusada, né? Eu falei, a questão do Rio ser uma selva é uma questão que diz respeito a mim. Você só tem que me dizer se vai me transferir ou não. Ele falou, vou te transferir pela tua ousadia. Agora, agora me diz uma coisa, eu quero saber um pouco antes. Por que que você escolheu o jornalismo? Não, quando você foi se formar, quando você foi decidir seu caminho, por que o jornalismo? Porque eu venho do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade pequena da fronteira oeste com o Uruguai, chamada Rosário do Sul, e, e desde menina me afligia muito a possibilidade de ter que ficar morando naquela cidade ínfima, né? E eu sempre gostei muito de ler, eu sempre tive muita curiosidade, e eu não me lembro quem, provavelmente alguém da família, até me disse um dia assim, com essa curiosidade toda, você tem que ser jornalista. E eu Hum. peguei aquilo, como diz o gaúcho, né? Na unha, né? No laço. Vamos fazer. No laço, é. E aí eu me lembro que, assim, a família, né, bem nascida, então, assim, que ele não, você pode fazer, papai nunca me desestimulou a estudar. Minha família era uma família, assim, tradicional e tal, mas minha mãe tinha veleidades intelectuais, meu pai também, foi juiz, era advogado, lá em casa se lia muito e tal. Ele disse, ó, eu quero que você tenha uma profissão. Mas não precisa ser jornalista, você pode fazer escola normal, ser professora. E eu disse, não quero. E aí, na briga, consegui ir interna para Porto Alegre. E foi quando eu estava terminando o clássico que eu consegui esse estágio, porque na primeira semana de faculdade eu entendi que só a faculdade não ia dar para minha, né? Eu sempre tive essa inquietação. Bom, e aí eu pensei, viu, Américo, que eu ia me acomodar aí, né? Eu vim para cá, eu fui para o segundo caderno, porque, claro, eu não conhecia a cidade, me colocaram na primeira semana na geral, eu quase morri, né? Porque eu não sabia nada. E aí o Caban, que era o chefe de redação, me chamou e falou: você vai para o segundo caderno, porque para você ter um tempo de conhecer a cidade e tal. Foram muito generosos, assim, todos comigo. E rapidamente por essas questões, né, que a vida te apresenta, eu comecei a cobrir teatro e música popular. Ah, E, bom, e também rapidamente, né, comecei a militar. Aqui, quando eu chego no Rio, eu entro para o Partidão. E aí, como todo mundo, né, claro que fui presa algumas vezes. E aí começou a ficar difícil, né? E cada vez mais difícil, por N questões que você não vou precisar enumerar aqui, né? E essa coisa de cobrir teatro, escrever sobre teatro, né? Eu falei, quer saber? Eu gosto tanto de teatro, eu vou fazer novo vestibular. Eu já estava acabando aí, né? A faculdade de jornalismo. Porque eu continuei fazendo faculdade aqui, eu entrei para Estácio, eu sou da primeira turma da Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. Como eu vim da Federal de lá, tu imagina a quantidade de créditos que eu tinha, e a Estácio incipiente, né? Primeira turma de jornalismo. Aí os meus professores eram meus colegas de jornal no Globo, era uma cara, coisa. que barato. E aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer vestibular para a escola de teatro. E aí fiz, passei, e de novo a história repetiu, Américo. Foram precisos nem 6 meses. Como eu conhecia todo mundo da classe, né, porque eu cobria teatro, eu encontrei um colega, que é ator e diretor, até hoje maravilhoso, chamado Ginaldo de Souza, em plena Rio Branco. Ele falou assim, vem cá, ô Gaúcha, me disseram que você está fazendo escola de teatro, é isso mesmo? Aí eu falei, não, deixa eu explicar, deixa eu deixar bem claro, eu não quero ser atriz, não. Eu quero cobrir teatro melhor, escrever melhor sobre teatro. Ele falou, conheço esse filme. Seguinte, eu vou viajar dirigindo uma peça do Domingos de Oliveira. Vai lá no ASA, que é aquele clube de israelita que tem ali em Botafogo, até hoje tem.
E ali era inclusive um foco de resistência, né, intelectual e artística, ligado à comunidade judaica, mas que todos nós sabíamos, né? E ali também eu acho que era uma célula do partido, não tenho muita certeza, porque naquela época a gente não falava nada, né? E você vai lá no ASA que vai ter um teste e tal. Aí eu falei, mas para quê? Ele falou, vai lá, se você funcionar, você viaja com a gente, mas eu não posso. E aí eu tinha acabado de ser chamada para ir trabalhar na Manchete, como redatora da Desfile. E aí calhou tudo, né? Eu falei, se eu trabalhar em revista, eu vou ter final de semana de folga, vou poder fazer escola de teatro à noite, né? Sair daquele assodamento diário do jornal. E aí, rapidamente, a vida mudou, né? Eu passei nesse teste, pedi umas férias que eu nem podia ter, né, na Bloch, eles me deram, e quando eu voltei dessa viagem, essa tal história de escrever melhor sobre teatro tinha dançado, né? E aí Agora, começou uma carreira que está aí até hoje, né? Eu faço com muito carinho, com muito amor, mas nunca abandonei o jornalismo, né? Você sabe melhor do que eu que não dá para abandonar, né? vamos, eu quero ir para o papo. Primeiro, seguinte, teu nome de batismo é Jalusa Marques Barcelo. Exatamente. E você, como jornalista, antes da atriz, já usava só Jalusa Barcelos. Sim, sim, sempre usei. Sempre Que assim. ficou, que ficou por decisão sua, você resolveu usar o mesmo nome, não quis separar uma profissão da outra. É a mesma Jalusa Barcelos você usava. Sabe por quê, Américo? Porque, na verdade, uma das primeiras entrevistas que eu dei como atriz, eu não me lembro bem onde foi, eu acho que foi viajando com essa peça que chamava Dinheiro para que é Dinheiro, do Domingos de Oliveira, uma adaptação do Avarento, de mulher, e, e alguém me perguntou, assim, lá pelo Nordeste, assim, o que é, como é que é para você, né? Sim, porque nesse momento aí, para viajar com a peça, eu tive que viajar com autorização do DOPS, né? Porque tinha É, que ser presa, tinha essas coisas todas, né? E eu sei que um repórter assim, me perguntou, né? E aí eu tenho essa coisa assim, eu vou falando, depois é que eu vejo se está certo ou não, né? E aí eu falei, olha, na verdade, eu acho que só muda o veículo. Eu acho que o bom ator ou o ator profissional e tal, é aquele que tem a responsabilidade de ser um bom repórter do seu tempo. Então, eu nunca dissociei uma coisa da outra. É curioso, né? Eu, quando estou construindo um personagem, mesmo hoje, né, agora tenho 45 anos de teatro, né? Eu tenho essa coisa de pesquisar, de ler. Vou fazer agora, né, como eu fiz a última peça, né? Era uma mãe judia tradicional, de uma família conservadora, uma itmama mesmo, né? Aí eu podia ir buscar né? A minha nora é judia, podia buscar na mãe dela, nela, nas histórias, nos amigos judeus que eu tenho e tal. Não, aí eu fui ver como é que na cultura brasileira a mãe judia se expressa, entendeu? Então eu nunca deixei, assim, eu nunca dissociei as duas carreiras e fiz muitos programas na televisão, né? Entrevistas. a gente vai falar disso, né? Eu quero falar de composição com você, mas eu quero te perguntar uma coisa que me ocorreu agora. Repórter, entrevistadora, digamos assim, estilingue a vida inteira. Desculpe, não ouvi. Estilingue a vida inteira. Sim, a vida inteira. Aí, de repente, virou vidraça. Sim. É, como é que foi isso? Primeiro, te ajudou mais para continuar a ser jornalista e era uma crítica dos repórteres que te entrevistavam, porque eu estou com medo de te entrevistar agora. Entendi. Não, deixa eu te falar. Eu nunca senti isso. O que eu acho que eu sou uma privilegiada é porque, isso eu já tive a oportunidade de falar algumas vezes, e assim, como eu entro no teatro, né, o adentro na vida artística, já com
7 para 8 anos de jornalismo, né? Com uma militância também já de 6, 7 anos, né? Com muita porrada que a ditadura deu para todos nós, né? Na pele de todos nós. Então, essa mosca azul do sucesso, entendeu? Eu nunca assim, perpassei por aí. E, portanto, eu acho que eu nunca tive, por exemplo, esses dias eu estava falando, é complicado falar isso, né? Porque eu sou de uma geração e de uma formação, né? Que falar do eu é muito difícil, né? Sempre Uhum. nós, né? Do papai e tal, não sei o quê. Então, eu acabei de falar isso há pouco tempo, assim, eu nunca tive uma crítica negativa nesses 45 anos de teatro. Como eu nunca me deslumbrei, né, provavelmente pela formação, pela história e tal, eu também, assim, nunca me lembro, né, de ter me exposto. Assim, esses dias eu estava fazendo esses dias não, há pouco tempo, uma limpeza, né, porque agora não tem mais sentido você ficar com recortes e coisas assim, né, e eu estava preparando o material para fazer uns pendrives e tal, deixar minha carreira arrumadinha aqui no, no sistema online, né? E aí, curiosamente, eu vi que eu tinha 4 matérias nesses anos todos, em que uma era do Dia das Mães, que a amiga fez uma matéria sobre as atrizes que eram mães e tal. Outra, quando tragicamente o meu filho caiu do segundo andar no shopping da Gávea, e aí foi uma coisa criminosa, né? E aí eu acabei abrindo um pouco a vida pessoal e tal. Então, eu nunca fui vidraça, assim, eu sempre consegui, né, separar as coisas. Eu acho que o que é público é do público, o que é privado é do privado, né? Então, eu nunca tive essas questões, mas acredito isso a uma formação, né? Não Sim. só da prática jornalística, mas fundamentalmente da militância política, que eu acho que me deu essa certa tranquilidade, assim. Não sei se eu te respondi. Responde. Agora me diz uma coisa. Apesar de você ter feito uma comparação bastante interessante entre as duas atividades, Uhum, elas evidentemente têm linguagens diferentes. Primeiro que o repórter trata do real, quase sempre do atual, é, trazendo para as pessoas, dando luz sobre aquele fato. uhum, O ator trabalha com fantasia. sim. A pergunta primeira pergunta, transitar de uma linguagem para outra foi tranquilo? E mais que isso, depois você foi fazer televisão, você fez cinema também, e dentro da linguagem artística são expressões diferentes. Uhum. Quero saber do estranhamento entre as linguagens. Você transitou tranquilamente ou você teve dificuldade ao passar de uma para outra? Então, eu acho que eu não fui clara, eu não fui suficientemente clara quando eu te falei dessa questão, né, das linguagens. Foi tranquilo exatamente por isso. Até hoje, o meu processo de criação, né, eu tenho que ter muito cuidado, por exemplo, no processo de ensaio, quando eu chego para ensaiar, né, eu costumo dizer que eu solto os bichos, ou seja, se eu vou Hum, errar, se eu vou acertar, se é esse o caminho, então, o diretor está ali para isso. E por quê? Porque eu sou de uma escola da Bibi, né? Aprendi a fazer teatro também com ela, né? 46 anos de amizade e mais de 12 trabalhos juntos. Então, eu sou dessa escola que ai, é um talento, ai, que coisa maravilhosa. Não, tem que ter muito estudo, tem que ter muito trabalho. Eu te diria que tem que ter muito sofrimento. Eu sofro muito quando eu estou criando um personagem, né? Porque é uma incógnita, você não sabe para onde vai e tal. Então, este processo da criação é um processo que eu reputo quase como um trabalho de repórter, né? Eu te dei o uhum. exemplo da Mãe Judia. Eu fui lá buscar, né?
eu vou muito na realidade observar. Eu não faço aquelas imersões, já vai fazer uma prostituta, tem que ir para o prostíbulo. Não, não é isso. Mas se eu puder ter uma vivência mais próxima, né? E no cinema, por exemplo, que eu fiz 2 prostitutas até hoje, eu me lembro que eu fui na Casa Rosada. Lembra da Casa Rosada em Laranjeiras? Não, eu sou de São Paulo, né? Tem pouco. É, o grande prostíbulo, Eu Getúlio. lembro de nome. E eu pedi para o porteiro se ele me deixava. Ele me deixava entrar, ele ficou me olhando assim. Eu falei, é só um minutinho, eu só quero ver um quarto. E aí eu descobri uma coisa maravilhosa, né? Que você, como representante do gênero masculino, deve saber. Eu não sabia que nos prostíbulos antigos, né? Como esse, que é a antiga Casa Rosada, que hoje eu acho que é um centro cultural lá em Laranjeiras, os quartos, eles não tinham banheiros, né? Mas eles tinham uma pequena, assim, uns 3, 4 andares de tijolos, onde tinha uma pia, uma pia e sei lá, um vaso, não era um vaso. E ali se resolvia tudo da questão da higiene, porque imagino eu que não havia tempo de você sair para ir a um banheiro, né? É, Isso foi, eu me lembro que foi decisivo. Eu ia fazer uma prostituta no filme do Paulo César Saraceni, O Sul do Meu Corpo, né? E eu odeio essa coisa. como chama o filme? Hã? O filme chama como? Ao sul do meu corpo. E eu Tá. odeio essa coisa do estereótipo, né? A prostituta fala não sei o quê, abre a perna, bota a mão na cintura e tal. Aí, quando eu vi aquela cena ali, aquele quarto minúsculo, com aquele vaso, aquela pia, né? Aí eu pensei no Nelson Rodrigues e tal, e aí eu consegui fazer uma puta mais intimista, assim, né? Então, eu acho que é isso. Eu tenho que ir na realidade, eu tenho que estudar a realidade. E Bibi, depois, com o tempo, colocou isso na minha cabeça definitivamente, né? Não existe possibilidade de você chegar próximo àquela outra persona se você não estudar muito, muito cada personagem. E hoje eu te digo com a maior tranquilidade, é preciso muito estudo, sim, porque é preciso muito respeito àquilo que está ali, que foi escrito por alguém, né? Vai ser assistido por outros alguéms, né? E é um compromisso que você tem com a realidade, com o social, com o político e tal. Então é isso, eu acho que nunca foi conflitante, por isso deu para somar um pouquinho. Tá. Agora, antes de você ir para a faculdade, você deve ter sido público de teatro. Não sei se lá em Porto Alegre iam muitos espetáculos, mas havia os artistas gaúchos, né? Havia já os artistas gaúchos. Você deve ter visto televisão. Aí você se engana. A pergunta que eu faço é a seguinte: antes de ingressar na faculdade, se tornar uma jornalista, passar a ser jornalista, entrevistadora dos artistas, você tinha ídolos? E depois, como é que foi lidar com seus ídolos, entrevistá-los e de repente virar colega? Como é que foi essa sensação? Tá, então deixa eu só te fazer uma pequena correção. Eu sou de Rosário do Sul, nasci em Porto Alegre, porque mamãe viajou para me ter lá e tal, que eu sou natural de Porto Alegre, mas eu Sim. me criei na fronteira oeste do estado, numa cidade ínfima, né, que eu tenho muito carinho por Rosário e tal, mas eu assisti televisão pela primeira vez aos 12 anos de idade, na casa de uns tios-avós em Porto Alegre. Eu fiquei, uma coisa na minha frente que as pessoas falavam, né? Porque em Rosário não tinha chegado, obviamente, televisão. Eu sou de 52, então estamos falando de 64, né? Eu vi televisão pela primeira vez na minha vida em 64. Olha o salto. Em 68 eu já estava sendo presa pela primeira vez em Porto Alegre.
fazendo cursinho para vestibular, né? Esse momento aí é uma avalanche de transformações, né? E aquilo que eu te falei, embora a família, né, fosse ligada, né, intelectualmente falando, à arte, à cultura e tal, o Rosário, nada. A minha memória em relação ao teatro na infância é exatamente, olha que coincidência, né? É exatamente quando eu tinha 7 anos de idade, quer dizer, 59 por aí, que papai e mamãe não tinham com quem me deixar e me levaram ao Cine Teatro de Rosário para assistir O Avarento de Mulher com Procópio. Então, e Procópio esse que Bibi me pede para escrever a biografia, depois eu escrevo anos depois a biografia dele, me torno, né, uma das melhores amigas de Bibi, trabalhei com ela a vida inteira, fiz agora a biografia dela, enfim, é uma coisa, né, eu fico arrepiada só de falar isso. Então, eu tenho na minha memória de criança, assim, de infância, aquele homem muito pequeno, com aquela peruca e uma roupa assim bordada e tal. Eis a minha experiência teatral de espectadora na infância. É E te claro. encantou? Te encantou? Oi? Te causou encanto? Não, eu acho que me encantar seria eu fantasiar uma resposta para você. Eu acho que eu gravei na memória aquilo. Tá. Foi impactante, aquela figura, né? Agora, se aquilo era teatro, isso eu não lembro. O que eu lembro é que para eu sair de Rosário, né? Eu era filha única. Muito, assim, tem uma coisa também curiosa que isso eu vim descobrir anos depois. Eu nunca fui alfabetizada. Eu comecei a ler e escrever com 5 anos de idade, né? E aquilo parecia normal. Muitos anos depois, eu fiz um teste de superdotação a pedido de uma professora aqui da UFRJ, e aí deu que eu era uma pessoa superdotada. Eu nunca soube disso, entendeu? Uma certa defasagem em tudo, né? Uma falta de paciência, às vezes, com tudo. Bom, mas aí, que eu estava te falando, é que para sair de Rosário e ir fazer o famoso clássico para fazer jornalismo, a família não deu muito fácil, não. Eu fui interna para Porto Alegre. E no internato eu tinha pouquíssima chance de sair. Eu só saía para casa desses tios-avós, onde eu vi televisão pela primeira vez antes, né, com 12 anos de idade. Aí eu saía muito pouco. E, portanto, eu não tinha essa possibilidade de ir ao teatro, mas o teatro me fascinava. Eu lembro que eu gostava de ler peças, né, de teatro no internato, mas eu não lia, eu ia na biblioteca e pegava. Eu me lembro que Nelson Rodrigues, assim, comecei a ler Nelson Rodrigues. Logo depois eu descobri, né, até pela questão da militância mesmo, né, Guarnieri, Vianinha, né? E aí depois, quando eu cheguei no Rio, aí pronto, aí ficamos todos amigos, colegas, aí foi mais fácil. Mas então eu não tive, entendeu, Américo, essa possibilidade, de, não, na infância ela viu tanto teatro que ela enlouqueceu. Não. Eu não sei se eu devia te falar isso, eu vou falar en passant, porque eu não gosto de falar disso. Mas, na verdade, eu decidi assim, que eu ia fazer escola de teatro. Primeiro, porque eu já tinha sido presa umas 3 ou 4 vezes, já não aguentava mais. E segundo, porque numa das prisões assim, que a coisa estava começando a ficar feia, porque sempre tinha aquela coisa, eu era muito menina e saía por aí, né? E aí eu falei para o Borges Fortes, que era o diretor do DOPS aqui do Rio, que eu tinha um caso com um colega que estava incomunicável na tortura. E ele acreditou. E eu me lembro que durou só 48 horas, porque depois o meu namorado de jornal, que foi preso também, para me defender, falou: não, bicho, ela não tem nada, não, ela é minha namoradinha, ela é uma menina. E tá. Aí o Borges falou: tá errado, né? Ela diz que namora um cara que é chefe dela, e o outro vem aqui e diz que namora ela também. Então, aí eu voltei, né? Mas, enfim, e aí eu me salvei
Da tortura, isso eu tenho certeza, porque eu tive um derramamento de bile e caí ali mesmo e fui para o hospital do Exército, e de lá eu consegui voltar para casa, entendeu? Porque também não tinha muito o que dizer, eu acho, né? Mas o fato de ter convencido o Borges Fortes que eu era namorada do Maurício Azedo, não gosto de falar isso porque Maurício já foi, entendeu? E parece que eu estou me elogiando, achando assim, mas foi isso, né? Eu falei, pô, eu vou fazer teatro. Mas tudo bem. A mãe, Ah, assim, mano, personagem lá. sim, já era atriz já. Agora diz uma coisa, você falou aí, numa das suas respostas, que você nunca deixou o jornalismo de lado. É, Você sempre levou paralelamente ou foi o teatro que passou a te sustentar? Ou foi o teatro a tua primeira profissão? Ou você sempre teve as duas? Eu pergunto isso porque, sabe por que eu pergunto isso? uhum, Porque a arte no Brasil sempre foi muito instável. sim, Nunca deu segurança. uhum. Ser jornalista dava um pouco da segurança que podia voltar a qualquer momento para o jornalismo, ou você sempre levou paralelamente? Como é que foi isso, Januzão? Eu acho que eu poderia te responder assim. Eu dei muita sorte, poderia ser uma alternativa, alternativa A, né? Talvez a alternativa B fosse o seguinte: eu nunca recusei trabalho. Claro que uma vez conversando com a Bibi, eu perguntei para ela assim: você fez todos os personagens que você queria fazer? Ela falou: claro que não, porque eu sempre fui tangida pela sobrevivência. Eu também. É claro que eu dei sorte, entendeu, América? Assim, aquilo que eu te falei, eu nunca tive uma crítica negativa. Se você quiser, eu posso dizer assim que o teatro parece que me acolheu muito bem, né? É, e eu sempre gostei muito do que eu faço, né? Então, agora as coisas foram acontecendo. Eu estava ensaiando minha segunda peça, ou terceira peça profissional, que era uma revista no Rival, direção do Antônio Pedro, e, Saudoso Antônio Pedro. e ele falou assim: atende o telefone, que tem um telefone para você aí. Um diretor dizia no meio do ensaio, vai lá atender o telefone, não entendi nada, né? Aí eu fui e era da TVE. E o telefonema era como é que chama, meu Deus? Agora esqueci o nome dela. Primeira mulher do Roberto Dávila, que era produtora lá na TVE. Fernando Barbosa Lima era o diretor-geral. Roberto Dávila também trabalhava lá. E ela dizendo assim: olha só, a gente está querendo que você venha aqui para fazer um programa. Eu falei, mas eu tô ensaiando aqui, eu de malha, suada, imagina, musical, né? Dança, coreografia e tal. Eu falei, mas eu não posso. Não, a gente vai mandar um carro te pegar. Aí eu voltei, olhei para o Antônio Pedro e falei assim: ah, o que está acontecendo? Ele disse: vai. Eu, na época, estava casada com o Capovilla, que é o pai da minha filha mais velha, né? E aí, surpreendentemente, tinha um telefonema do Capovilla no Rival para mim também. Aí eu fui lá, aí Capô falou assim: olha só, o Fernando está te procurando e é urgente. E parece que o Antônio Pedro já te liberou. Eu disse, mas o que o Fernando Barbosa Lima quer comigo? Olha só, vai lá, o Capô me disse. Vai lá porque eu acho que é trabalho e está todo mundo achando que você tem que ir. Aí, pô, o diretor me liberou, meu marido disse para eu ir. Eu fui, peguei uma Kombi, né, veio me buscar. E aí, Américo, foi assim que começa a minha carreira de apresentadora e entrevistadora televisão. O seguinte, a Marisa Urban, que Deus a tenha também, teve uma questão lá com o Alcino Diniz, que era o diretor de um programa chamado Tempo Quente, que era um programa ao vivo diário na TV Educativa. E eles se desentenderam 3, 4 horas antes do programa entrar no ar. E aí precisava arrumar alguém, entendeu? Para botar no lugar da Marisa, só que ninguém me falou isso. Eu cheguei lá toda suada, assim, fui parar na sala da presidência. Eu sabia quem era o Fernando Barbosa Lima, mas nunca tinha feito, oi, como vai, Fernando? Aí, quando eu entrei,
O Fernando me disse com aquele ar bonachão dele assim, ó, há uma unanimidade em relação a você. Todo mundo acha que você é uma excelente jornalista e você é atriz, né? Então, quero te convidar para você fazer o Tempo Quente. Eu não sabia nem o que era. Eu falei, o que que é? Isso é um programa ao vivo de entrevistas. Eu falei, mas quando? Ele disse, daqui a pouco. Disse, mas eu estou ensaiando. Disse, não, o Antônio Pedro já te liberou. Eu disse, mas eu não posso, porque eu vou estrear daqui a uns 10 dias, depois a gente resolve isso, eu preciso que você entre lá. Eu desci, tomei um banho, botei uma roupa, me maquiaram, e quando eu cheguei na porta do estúdio, vi uma moça correndo e botou um microfone de lapela por dentro da roupa, não sabia nem o que era aquilo. Ela falou assim, caminha para lá que a câmera vai abrir em você. E aí você diz, boa noite, está no ar Tempo Quente. E eu falei, e depois? Ela disse, o teu primeiro entrevistado é o Eduardo Mascarenhas. Aí eu olhei assim, o Eduardo estava sentado num praticável lá. Entrei, ela falou, quando acender a luz vermelha, você fala, boa noite, está no ar Tempo Quente. E aí eu falei, boa noite, está no ar Tempo Quente. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o psicanalista Eduardo Mascarenhas. Como vai, Eduardo? Não sabia nem o que dizer. Foi aí que começou tudo, entendeu? Esse relato me obriga a te fazer duas perguntas. A primeira é, fez a peça? Sim, porque aí é, ah, eu, assim, até Capovilla, né, me dizia na época, você é uma doida, porque quando terminou, o Fernando estava me esperando com champanhe, né? Porque eu não errei nada, eu não sei como é que eu fiz, porque quando dava o break, né, para o intervalo, vinha correndo a menina dizendo, teu próximo entrevistado é esse, a tua câmera é aquela, não sei o quê. E eu ia fazendo aquilo no estúdio, entendeu? Assim, eu achava que era só aquele dia, porque eu tinha que estrear. E quando terminou, o Fernando botou um contrato na minha frente, e eu, gaúcha, né? Até hoje eu sou assim. Eu disse, não, Fernando, muito obrigada. Eu vou estrear minha peça daqui a 15 dias, então, portanto, eu não posso fazer um programa ao vivo. E aí ele disse, tá bom, você vai estrear a sua peça e nós vamos dar um jeito de gravar isso. Isso aí o programa passou a ser gravado só que no dia, entendeu? E aí deu tudo certo. Você nunca tinha feito televisão como jornalista. Não, e nunca tinha feito televisão antes. Então, a segunda pergunta que eu me obrigo a te fazer. Neste dia, Uhum. está no ar Tempo Quente, nosso primeiro entrevistado, Eduardo Mascarenhas. É, Foi a atriz fazendo uma apresentadora? Foi a atriz fazendo uma jornalista? Ou foi a jornalista sendo você mesmo? não sei te dizer. Não sei, sabe por quê? Porque, assim, por exemplo, eu vou te dar um exemplo da Bibi. Eu fiz quase que ao todo, uns 16 ou 17 programas na televisão brasileira, né? E, e eu nunca me preocupei com essa coisa de criar um tipo e tal. Não, eu achava que ali o meu compromisso era passar a informação, né? E eu nunca, como você assim brilhantemente está fazendo, né? Eu nunca fiquei aquela coisa de fazer perguntas demoradas, complicadas. Não, pum, o entrevistado é o outro, né? A estrela ali é o outro, né? E aí eu acho que isso me deu uma certa credibilidade. E uma vez eu tinha um programa chamado Eu Sou o Show, que eu adorava fazer. Eu Sou o Show. Foi um dos, sei lá, dos 10 programas ou 12 que eu fiz na TV Educativa. E, e uma das minhas entrevistadas foi a Bibi. Aí quando eu entrei na casa dela, ela falou assim, nós já éramos amigas, já tínhamos trabalhado algumas vezes juntas. Ela falou, ai, que bom que é você. Sabe, Jalusa, quando abre aquela luzinha vermelha ali, eu começo a mentir. Aí eu falei assim, Vivi, hoje a gente não vai mentir, né? Porque não tem necessidade, a gente vai conversar aqui as duas. E a gente, essa entrevista é considerada e a melhor entrevista que Bibi concedeu à televisão brasileira. Então eu descobri isso fazendo a pesquisa do livro, nem sabia dessa história. Por quê? Porque assim, a gente ficou num bate-papo, né? E eu sempre olhei assim para a câmera, pensando que atrás daquela câmera, né? Tem um aparelho de televisão, casa de centenas de milhares de pessoas, em que então você tem que falar com o coração, né?
eu posso te dizer, para tentar responder essa tua brilhante pergunta, que talvez eu tenha me tornado uma boa apresentadora ou uma entrevistadora razoável, tal por aí, porque eu sabia o tempo, né, da atriz, acrescida da possibilidade de saber como perguntar. Talvez isso tenha me facilitado, né? Pra você ter uma ideia, junto com Margarida Otran, nós fizemos um programa na TV em plena ditadura, chamado Delas. E aí eu pedi e tal que fosse uma equipe só feminina. E a gente era 3 horas da tarde, programa diário, 3 horas da tarde, TV educativa. E a gente tinha uma audiência, Américo, que era uma coisa absurda. E eu penso que por isso, porque eu conversava, né? Então, eu tenho muito orgulho que a primeira semana do programa eu sugeri essa pauta e as pessoas toparam, que era uma coisa que eu queria muito discutir, até hoje eu acho interessante, que é o padrão cultural do gênero, em relação ao gênero feminino, né? Então, a primeira semana do programa foi Mulher, Profissão, Esposa. Hum. Dividiu em 5 subtemas, né? Desde menina, como é que você é preparada para exercer essa profissão, essa atividade profissional, né? Depois, como você a realiza na juventude, né? Depois, por qualquer possibilidade de não ser muito jubilosa na manutenção desta profissão, né? Como é que você se realiza financeiramente, né, através disso, portanto, é uma profissão. Depois, no outro momento, como é que as mulheres agem e reagem em uníssono, já que ser esposa é uma categoria profissional, eu acredito nisso. Enfim, a gente fez muita coisa boa, entendeu? E eu gosto muito dessa coisa de juntar uma coisa com a outra. Então, você viu que eu já falo muito, né? Não, perfeito. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A gente está falando aí do teu início, tanto numa atividade quanto na outra. Os anos 60, final dos anos 60, começo dos anos 70, é isso? 70. 70. 70. De lá para cá. 71, semana que vem. Oi? Início de agosto, faz 71. Não, mas eu digo assim, tudo isso data dos anos 70. A data dos anos 70, sim, eu entro na faculdade exatamente 70 para 71, né? Chego no Rio em 72 e tudo, e assim, 76 eu faço vestibular para a escola de teatro, faço minha primeira peça profissional e 77 eu entro para a televisão. Então é tudo final da década de 70. Eu te pergunto isso porque, assim, o mundo mudou muito de lá para cá. Uhum. Melhorou em muitas coisas, noutras, pelo menos na minha opinião, noutras coisas piorou. Você vê, fazendo uma relação, uma comparação, da jovem que você foi, né, jornalista, jovem atriz, comparando com o jovem jornalista de hoje, que entra no mercado hoje, com o jovem ator de hoje, a relação é diferente com a profissão? A jovem jornalista que você foi se relacionava diferente com a profissão que o jovem jornalista de hoje? A jovem atriz que você foi se relacionava diferente do que a jovem atriz de hoje? Você consegue. Américo, tá. Olha, Américo, eu entendo a tua obrigatoriedade de me fazer essa pergunta, embora eu, a priori, acredite que você já sabe tranquilamente a resposta. Eu quero saber a tua opinião. Então, deixa eu te dizer, essa minha geração, né, nem sei, eu acho que você é mais moço do que eu, mas enfim, essas nossas gerações, né, no caso do feminino, eu acho muito curioso, assim, parece que essa minha geração ficou com a incumbência de passar, né, ou perpassar, pelos mais diferentes momentos da transformação.
né? Então, por exemplo, se você pensar que eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul e que eu ouvia Jovem Guarda e Beatles, né? Que nossa, mini saia, uau! Né? Nossa, nova. Amor livre, uau! Entendeu? E a gente foi passando por tudo isso, né? Quer dizer, aí essa mesma geração, né, passa pela ditadura, milita. Eu fui mãe a vida inteira. Eu adoro ouvir essa expressão hoje, mãe solo. Pô, fui mãe solo a vida toda. Eu criei 2 filhos, sem pensão e sem emprego fixo, né? Por quê? Porque fiz algumas opções na vida, né, que não eram fáceis. Nunca deixei de me apaixonar, de casar de novo, de não sei de quê, mas por injunções que não vêm ao caso, né, e por questões, eu preferi pegar para mim a responsabilidade dos filhos e seguir em frente, né? Aí, o que acontece? Aí começa na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, começa a aparecer essa coisa assim, ó, né, o neoliberalismo chegou e o ser vai dar lugar ao ter. Aí todos nós, né, discutíamos isso, eufemismos para cá, utopias para lá, e não sei o quê. Aí chega a globalização, e a gente não sabia muito bem para onde é que a gente ia, mas nós, humanistas, progressistas, né, achávamos que ainda tínhamos um certo, eu não sei se controle, mas uma certa observação mais atenta do que era a realidade e o mundo, né? Mentira! Com a globalização veio a informatização, e com a informatização veio a desqualificação do humano, e com a desqualificação do humano veio a perda total de valores, e o que é pior, né? Se chega agora ao início, né, da segunda década do século XXI, com a clareza absoluta, né, de que remontar ou especular ou ambicionar valores éticos, morais e qualificação do humano é uma coisa do século passado. E pior ainda, né? Você sabe melhor do que eu, né? Que você está muito mais nativa, digamos, da militância jornalística do que eu nesse momento. A desqualificação da atividade profissional do jornalista me apavora de uma forma, porque se chegamos ao ponto que chegamos, né, que bater em jornalista, desqualificar a informação, a narrativa ser mais importante que o fato, ou seja, aquilo que você pensa ser verdade é mais importante que a realidade, né? E com esse estado de coisa geral que se chegou, eu penso assim que eu tenho muita saudade do tempo que eu comecei. Não é saudosismo, eu vou te dizer o que é. Sabe Eu sei que não, porque eu também tenho. exatamente. Sabe por que eu tenho saudade, Américo? Pelo seguinte, porque para entrar, para se filiar ao PCB, dito partidão, eu me lembro que a gente estudava muito filosofia política e lia, não sei o quê. Agora, antes de qualquer coisa, havia quase uma espécie de vestibular. Você só ingressava nos quadros do PCzão se havia clareza de que o teu comprometimento ético e moral com a transformação da sociedade brasileira era absoluto. Até porque, se você caísse, você podia entregar os colegas, né? Os amigos, os companheiros. Então, essa desqualificação da espécie, essa coisa de não ter problema, de não ter valor mais nenhum, eu não quero nem continuar falando, porque eu me emociono e vou estragar a sua entrevista. Quer ver um exemplo, só para a gente encerrar esse assunto, quer ver um exemplo do que você está dizendo? Você deve ter trabalhado em peças que havia 9 sessões por semana.
lotadas, textos densos, mesmo em comédia. Uhum. Hoje em dia, não tem público de teatro. Hoje em dia, a rapidez da informação tira a qualidade da informação. Enfim, É. por falar nisso, É. jornalista, atriz, apresentadora, escritora. Me perdoe se eu não tenho informação, mas eu pesquisei e vi que você não escreve para teatro, você escreveu para teatro, mas você é dramaturga. Não, não tenho essa competência, não. Mas você faz literatura. Na verdade, assim, ó, eu, não, eu acho que eu sempre fui, é a coisa do repórter, né? É assim, eu também me tornei escritora, porque nessa coisa de não ter muito espaço, né, para diletantismos, então, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de pesquisar e sempre precisei muito trabalhar. E eu lembro, eu tinha um grande amigo, né, que já foi, que era o Carlos Miranda, que é um cara que acaba depois presidindo o Serviço Nacional de Teatro, era um cara que foi meu companheiro de partida, era assim, uma referência para todos nós, né? E Carlos, uma vez me falou assim, você não quer fazer uma pesquisa sobre o CPC da Uni? Eu falei, quero. Então, vou te pagar para fazer isso. Porque ninguém pesquisou o CPC, a maioria do material que existia, né, sobre o CPC se perdeu, porque o pessoal botou nos vasos sanitários para a repressão não pegar e tal. O CPC acaba, né, no 1º de abril de 64. E aí, quando eu estava praticamente terminando essa pesquisa paga pelo Serviço Nacional de Teatro, veio o governo Collor, né, ele fechou tudo. E eu, né, sou uma pessoa que nasci assim, não posso fazer. Eu fui paga, então eu entreguei lá, independente do Carlos não estar mais, as pessoas não estarem mais e tal. E uma colega nossa, chamada Tânia Pacheco, que foi crítica de teatro há muito tempo, encontrou comigo nessa ocasião, assim, na rua, e falou assim: gente, porque na época do Carlos, ele criou o Senacem, que era o Centro Nacional de Pesquisa das Artes Cênicas, e a Tânia dirigiu o Senacem. Ela falou assim: nossa, chegou lá para a gente uma pesquisa tua que é uma coisa impressionante. Eu falei sobre o CPC, ela falou: sobre o CPC. Olha, você não tem o direito de deixar isso se perder. Eu falei: menino, mas onde está isso? Agora com Collor não deve nem existir. Por quê? Porque quando o Carlos me pediu, eu não sabia por onde começar, porque não tinha nada sobre o CPC. E aí, como eu tinha militado no PCB, né, e eu sabia que naquela época do CPC, majoritariamente, artistas, intelectuais, jornalistas e tal, eram filiados, havia uma hegemonia, né, do PCzão ali. Eu disse, pô, como é que juntou tanto artista e intelectual com a UNE, que naquela época bombava também politicamente, né? O Aldo Arantes, que era o presidente da UNE na época, falava com o Jango de igual para igual, assim, né? Aí eu pensei, será que o CPC funcionou? Porque pela primeira vez na história do Brasil houve a junção de duas organizações de esquerda, o PCzão com a AP, Ação Popular, né, todas as diretorias da UNE eram majoritariamente AP. E aí eu fiz a pesquisa nesse sentido, e quase virou uma tese. Quando a Tânia me disse que eu fosse lá pegar essa pesquisa de volta, o cara que era o preposto do Collor falou: você quer? Pode procurar. Levei meses, Américo, porque todos os arquivos, toda a pesquisa, estavam em caixotes, assim, parecia papel higiênico, tudo jogado ali, tinha capa de disco, programa de peça, a Funarte toda virou reaver 60% dessa pesquisa. Aí eu refiz o restante e aí resolvi publicar meu primeiro livro. Então me tornei escritora assim também, entendeu? Tudo na minha vida é em função da militância, é impressionante. Mas mesmo assim você não tem vontade de escrever uma peça, um roteiro? Não. Já passou pela tua cabeça?
Mas eu não tenho essa competência, o diálogo não é meu forte. Eu Tá. não sei, eu não tenho domínio da carpintaria teatral, entendeu? E quanto mais eu leio e faço peças e discuto sobre elas, mais clareza eu tenho. Tenho Você sabe o que eu faço aqui? Eu escrevo peças, né? eu sei, mas eu não tenho essa competência. A gente tem que saber das limitações. Sim, não, eu concordo com você. Eu quero falar um pouco de composição com você, mas antes eu quero falar um pouco mais sobre essa tua visão das coisas. Televisão, por mais sucesso que você faça como jornalista, no jornalismo impresso, por mais sucesso que você faça como atriz de teatro, Uhum, a televisão te traz popularidade, uhum. a televisão te tira do anonimato. Você, primeiro, sentiu isso? Em que momento e como lidou com essa coisa da popularidade? E mais que isso, Jalusa, você foi confundida com alguém já no começo? Já te chamaram por outro nome? Como é que é isso? Tá, então deixa eu te falar uma coisa. Eu assim, nunca tive tempo, né, para realizar que talvez eu precisasse da televisão, né, na área do artístico, para aumentar a popularidade e tal. Eu tinha uma coisa muito clara, eu precisava botar dinheiro dentro de casa, né? Independente do tempo que eu estive casada, depois separei, casei de novo e tal, papapá, mas o meu compromisso era sustentar dois filhos sem pensão, objetivamente, né? Nessa medida, é aquilo que eu te falei, né? Eu fui me tornando, fui fazendo as coisas e elas foram acontecendo na minha vida. Aí, eu lembro, por exemplo, eu inaugurei a Manchete, né? Tinha um programa na Manchete ao vivo, 1 hora e meia de duração, em rede nacional, em que eu comandava o programa todo, tinham vários quadros, e eu comandava um debate sobre os principais assuntos do dia. Eu acordava 4h30, 5 horas da manhã, lia 4, 5 jornais, chegava na televisão já no ponto, né, para comandar qualquer debate que viesse. Nesse momento aí, da Manchete, era como se eu estivesse na novela das 9 da Globo, no auge né? Porque a quantidade de cartas, eu recebia pedidos de casamento, coisas desse tipo e tal. E, e era os maiores salários da Manchete, né? Assim, porque a responsabilidade era muito grande. Então, eu fui fazendo a vida, entendeu? A vida foi acontecendo. Eu nunca tive ai meu Deus, e se eu tivesse ido para a televisão e feito 3 novelas seguidas, o meu cachê seria maior. Não tinha nem tempo, Américo. E eu sempre tive tantas atividades, sempre gostei tanto do que fazia, sabe? E sempre gostei tanto de viver. Pô, tô aí. Mas a apresentadora te tornou conhecida do público. Você era reconhecida. Sim, Não te incomodava também? sim. E uma coisa curiosíssima que eu tinha muito orgulho, né? Na minha terceira peça por aí, né? Quando eu estava aí eu fiz 3 revistas, uma atrás da outra no início da carreira lá no Rival. E eu, por exemplo, eu tinha muito orgulho porque uma vez a bilheteira me chamou, falou assim: senta aqui na bilheteria, aqui embaixo, no meu pé, para você ouvir uma coisa. E aí eu ouvi assim: é aqui que tem uma moça que imita a Sandra Cavalcante? Hum. Isso agora, né, 40 anos depois, eu posso contar. Na época, se você me perguntasse, eu falava, não, claro que não estou imitando ninguém, né? Mas as pessoas iam me ver no teatro, não sabia nem como era o meu nome, mas realmente eu fui indicada como melhor atriz, perdi para Fernanda Montenegro, que é um orgulho, né? Mas, assim, e as pessoas iam lá ver aquela pessoa, aquela atrizinha lá que fazia isso. Então, eu sempre tive essa relação. Os meus programas na TV tinham muita audiência. A Manchete era uma pedido de. Você pode imaginar pedido de casamento, né? Quando chegou um ponto que aí dava para uma pessoa responder as cartas, né? Porque então tá tudo bem, né? Hoje em dia é muito engraçado, porque hoje em dia que eu digo agora, nesse momento que eu estou falando com você, né?
Se me chamarem para uma peça, como me chamaram agora em junho, julho do ano passado, né? Pandemia começando a levantar e tal, e eu fui fazer essa Mãe Judia, texto do João Bittencourt. Eu adoro comédia, né? Adoro. E eu fui fazer com muito prazer, mas com muito prazer. Mas atualmente é assim, vou dar uma entrevista para você que vai me dar muito prazer, eu dou. Agora não quer dizer que eu dê todas as entrevistas, não quer dizer que tudo que me chama eu vou fazer, né? Até porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho vida pessoal, namorado e tal, blá, blá. Então eu estou num momento que eu estou agora, pela primeira vez, escolhendo, né? Escolhendo o Que que eu bom. faço. Que bom quando se pode escolher, né? É, assim, e quero ficar assim, porque eu já trabalhei demais, América. Quando eu olho para o meu currículo, me dá um cansaço. Agora eu quero falar com você, Janusa, de análises gerais sobre as artes cênicas. O que fazer quando se percebe que a ideia é melhor que o resultado? Talvez, talvez, não sei, né? A ideia está próximo de idealização, né? Uhum. Então, talvez quando você especula por aí, talvez possa ser entendido como o desejo, né, de que as idealizações se tornem mais próximas do real. Eu penso que quando a ideia é muito boa, você pode concretizá-la, o que não quer dizer que você consiga mantê-la, né, por causa das injunções. Se você me permitir, eu queria falar uma coisinha para você, que é o seguinte, é, além dessas atividades todas que eu sempre tive, teve um determinado momento aí na minha vida que eu fui ser, assim, autoridade no Estado. Eu fui superintendente da cultura e depois dirigia Funars. E aí eu tive a oportunidade, né? Estava com a canetinha na mão, eu criei uma escola de formação de mão de obra técnica no campo das artes cênicas em geral. Sim, eu ia falar disso, eu ia falar disso. Ah, então, esta é um belo exemplo de que uma ideia pode se aproximar muito do real. É claro que depois de 10 anos de bastante reconhecimento e sucesso, né, eu fui obrigada a abrir mão desse meu terceiro filho por questões assim óbvias, né? Quando você, né, ou você adere, né, às injunções, né, principalmente do poder público, né, da chamada gestão pública, ou você tem que sair, porque aí o Vianinha, o próprio Paulo Pontes, que era meu amigo, foi meu amigo, né? Eles diziam uma coisa com muita propriedade, né? Eles diziam que não tenha dúvida que quando você conseguir, através de uma ideia, ou através de um projeto, ou através de uma ação política, interferir efetivamente numa provável transformação da sociedade, a represália é absoluta, ao ponto de colocar até mesmo a tua vida em risco, né? Isso é real. Agora, o Charles Chaplin também dizia que toda grande obra nasceu de uma simples ideia, né? Isso, isso. E é, É. né? Então é isso que eu te digo, é possível, mas é muito difícil de mantê-la. No teatro, vamos lá. Como é lidar com o fantasma do segundo dia? E por que ele existe? Por que que ele existe? A Né? pergunta é. Como é lidar com o fantasma do segundo dia e por que ele existe? Então, eu acho que uma explicação que aquele cidadão. Na verdade, é segunda sessão, né? Segundo dia é segunda sessão, né? Não, não, são coisas distintas. Segunda sessão, você nunca estreia num sábado, né? Segunda sessão pode ser no mesmo dia também, é. É. E tem que ter exatamente isso, tem que ter o tempo de ir para casa, esvaziar, né? Aquela adrenalina toda da estreia,
né? Tem aquela coisa, é o psicológico, né? Eu entendo assim, eu faço um esforço sobre-humano para não relaxar depois da estreia, porque o segundo dia é imbatível, é inquestionável. Você chega, eu, por exemplo, chego no teatro e falo assim, não é segundo dia, o público está vindo pela primeira vez, tudo aquilo que Bibi falava, eu fico pegando, né? Porque eu sou muito disciplinada, muito rígida, só que aí lá pelas tantas você erra, porque, né? Você não domina o psiquismo, você não domina o inconsciente, você não domina o subconsciente, né? Tem alguma coisinha lá que solta, né? E aí, quando solta, você erra. E o que é pior, se isso se disseminar pelo elenco, e o elenco for de 5, 6 pessoas, o espetáculo perde ritmo, perde qualidade. É um absurdo. Nem devia estar falando isso, porque ninguém vai querer ir no segundo dia, tem que ir, né? Porque a gente precisa sobreviver. É bastante saber que é o segundo dia, por isso pode fazer várias sessões antes da estreia para isso, né? Também, mas você sabe que é imbatível esse segundo dia. E tanto que agora, né, por exemplo, nessa peça mesmo, no segundo dia a gente falou: ó, ninguém vai pisar na bola porque é segundo dia, né? Hoje já tem essa alegria, né, de ficar na coxinha lembrando e tal, mas sempre tem um segundo dia. Ô, Jalusa, da dramaturgia, a Jalusa prefere o protagonista. Quando eu falo em protagonismo, claro, eu falo em remuneração. Num projeto meia-boca ou um personagem secundário num projeto muito bom? Um personagem secundário não ouviu o resto. Num projeto muito bom. O que você escolhe? O protagonista num projeto meia-boca ou o personagem intermediário num baita projeto? Tá. Vou te falar assim. Vou te falar a observação de 2 diretores. O meu primeiro diretor foi Luiz Mendonça, e maravilhoso, né? E uma revista do Ziraldo e do Hugo Limesh, minha estreia profissional no Rio, né? Porque a minha estreia profissional foi na peça do Domingos de Oliveira. Aí Mendonça, que era de uma generosidade absurda, ele escreveu um texto para mim no dia da estreia do espetáculo, e que era a minha estreia no Rio de Janeiro como profissional, né? E ele disse nesse texto, que eu tenho guardado até hoje, manuscrito, né? Ele disse que o que o encantava em relação ao meu trabalho é que pouco importava se eu tinha 2 falas ou o protagonismo, que a minha paixão pelo teatro era a mesma. Então, eu fico até meio emocionada de me lembrar isso, que anos depois, Bibi repetiu isso para mim. Nesse espetáculo que foi assim um divisor de águas na minha carreira, que foi esse espetáculo que eu fiz com a Tânia Alves, que chamava Idaí Isadora, né? E que eu fazia o papel título e Tânia fazia a morte, né? Que vinha buscar essa mulher. E quando ela disse na minha presença, assim, para minha surpresa, para o Paulo César Feital, que é meu amigo também, que me pediu para levá-lo à casa da Bibi, porque ele queria convidar a Bibi para dirigir esse espetáculo, eu levei um amigo para conhecer outro amigo, eu não levei lá com o intuito de fazer a peça, nem tinha lido a peça, né? E Bibi já tinha lido, porque ele mandou, eu entreguei lá e tal. E aí ela disse para o Paulo César assim, que ela iria fazer, que o texto era brilhante e tal, elogiou muito o trabalho dele, merecidamente, né? Paulinho é um cara brilhante mesmo, e disse para ele que ela tinha escolhido já a priori 2 atrizes, a Tânia, que ia fazer a morte, porque também cantava magistralmente bem, e que eu ia fazer a protagonista, né? O papel título, a Isadora, porque ela pretendia resgatar uma grande injustiça que o teatro brasileiro de Bibi, né, fazia, que era dar a mim um papel à altura do meu talento. E aí virou assim para mim e me disse, e aí eu me lembrei do Mendonça na mesma hora, ela disse assim, porque você, João Luz, é assim, se te mandarem abrir a cortina, você abre com a mesma paixão
que faz um protagonista. E agora você vai fazer uma protagonista para valer. Claro que eu comecei a chorar na memória, né? Mas, assim, então, eu acho que isso responde, né? Desde o início foi assim. Esse espetáculo do Mendonça é uma coisa curiosíssima. É essa história que eu te contei, né? Que as pessoas iam no Rival para ver essa moça lá que fazia tal papel, que era dessa qualquer. E era assim, você sabe como é que eu peguei esse papel no dia que o Mendonça dividiu os papéis? Eu tive uma indisposição, então peguei uma febre, né? Liguei e não fui ensaiar. E naquele turbilhão de fulano faz isso, fulano faz aquilo. Quando eu cheguei no outro dia, ele botou a mão na cabeça e falou assim, ele me chamava de véia, né? Eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos. Ele assim, velha, esqueci de você. Eu falei, não tem problema não, faço qualquer coisa. E aí aconteceu de que o ator que ia fazer o personagem de um deputado não pôde fazer. E aí eu falei para ele assim, vem cá, essa peça não fala de uma eleição? Ele falou, fala. Eu disse, o Tony Ferreira não vai fazer o personagem dele em cima do Miro? Ele falou, vai. Eu disse, então transforme esse deputado numa deputada e eu faço a Sandra Cavalcante. E não estamos falando da eleição, e era o ano foi o ano que o Brizola se elegeu, né? 82. E aí pronto. Aí sim, né? Aí a repórter foi à luta. Você tem ideia, onde ela ia, América, eu ia. A roupa que eu usava na cena do debate na televisão era a mesma, igualzinha que ela usou no debate da Globo. Eu fui até ameaçada de ser processada e tal, mas era muito bom fazer, né? E a peça cumpriu um papel social e político que hoje o teatro está meio esquecido, né? Ô, Jalusa, agora, indo nesse caminho, Uhum. você, em algum momento, como mulher, teve restrição para algum tipo de personagem, algum tipo de trabalho? Teve restrição? Alguma coisa que você não se permitiria fazer como atriz de jeito nenhum? Que eu tivesse me restringido, é isso? Oi? Que eu tivesse me restringido? Que você não faz. Não fez? Eu sou daquele povo que acha que ator não pode ter pudor, né? Porque se você tiver pudor, você não faz. Eu me lembro que a minha prova final na escola de teatro era um espetáculo de um venezuelano chamado Luiz Inácio Cabrujas, e chama Senhor Galindes. E era a história de duas prostitutas profissionais que são enviadas pelo chefão, né, para divertirem, distraírem um pouco dois torturadores profissionais. E eles já tão enlouquecidos com aquilo que eles não conseguem ver que são duas prostitutas que foram mandadas como presente, digamos assim, como benesse, né? E eles acabam torturando essas duas prostitutas. E o meu papel, prova de final, né, de escola de teatro, e o meu papel especificamente, ela era colocada assim na parede e o cara desenhava no corpo dela os pontos estratégicos para torturar. Eu tinha, minha filha mais velha, Maíra, que é filha do Capovilla, tinha acabado de nascer. Eu tinha Maíra tinha 2 meses e pouco, né? E lá fui eu fazer a prova, né? Nua em pelo, né? E ele desenhando lá e tal. E eu me lembro que papai, né? Capovilla, claro, cabeção, não teve problema nenhum com isso, mas eu me lembro que meu pai e minha mãe, quando eu agradeci, assim, no final, eu olhei meu pai e minha mãe na segunda fila, eu fiquei em pânico, né? Aí eu me lembro que meu pai, quando foi me cumprimentar, falou assim: que dignidade, hein, minha filha? Você está começando muito bem. Então, pronto. É um grande, Comecei assim, sem. isso é um grande prêmio, né? Lúcia, quantas vezes você já morreu? Oi? Quantas vezes você já morreu? Quantas vezes eu já morri? Poucas. Eu já tive muitos acidentes, mas assim, no teatro, quase nenhum. Na televisão, uma vez, né? Como é que é gravar a cena da morte? E outra?
gravar a morte do personagem faz pensar na finitude? Não, acho que não é aí. Que, na verdade, assim, ó, essa tua pergunta serve para outra igualmente próxima, né? Que é assim, fazer uma histérica, né? Te mexe com você, fazer uma louca, não é? Não, porque a questão do processo de criação, né? E principalmente no veículo, cinema, televisão, né? A coisa da, da, da máquina, né? É tanto equipamento, é tanta gente, é tanto não sei o quê, que você fica, se você não se restringir ao momento, né? A criação do momento, a concentração e tal, você não faz. E a mesma coisa no teatro. Então, eu acho que a finitude da vida é uma coisa que você pensa na medida em que essa finitude começa a se apresentar, né? Por É. exemplo, eu até fazer 70 anos, eu não, talvez, eu sempre valorei muito a vida, né? Eu gosto muito de viver. Como a Bibi, eu digo que eu sei que um dia eu vou ter que ir embora, mas quando eu for, você pode ter certeza que eu vou contrariadíssima, né? Porque eu estava aqui, vivendo e tal. Mas eu hoje, por exemplo, assim, aliás, hoje eu vi isso, né? Eu precisei ir à Barra resolver uma questão aí de casa e tal, não sei o quê. Quando eu entrei com o carro na lagoa, tinha uma nesga de sol, e apesar depois começou a chover, em cima dos dois irmãos, que fazia assim, com que era um cartão postal. E aí eu lembrei, eu lembro agora falando aqui com você, que horas antes, dentro do meu carro, eu pensei assim, que coisa, né? Como é bom ter essa oportunidade de ver a natureza na sua plenitude. Isso com 50 anos, 45, essa, né, essa clareza de que, nossa, como é bom poder vivenciar isto, ter aquilo, né? Aí a finitude vem. Você falou na histérica, na megera. Ah, você já fez vilã em audiovisual? Vilã em audiovisual. Já. Eu fiz uma novela na Record, chamava Chamas da Vida, e, nossa, Como ela chamava? olha, oi? Como ela chamava? Chamas da Vida. Chamas da Vida. Suzana Cavalcante. Oi? A Suzana Cavalcante. Exatamente. É. Ela era bem complicada e ao ponto das pessoas me falarem na rua: você não tem vergonha de fazer o que você faz? Ela bota a filha em cárcere privado, ela faz umas coisas bem loucas, assim. Guarda ela aí para mim, guarda ela aí para mim. Por que a vilã é tão sedutora? Para o público e para o ator. Porque nessa sociedade, né, ocidental cristã, né, onde a premissa da bondade tem que estar presente sempre, né, os demônios, claro, que ficam ali no subcutâneo do social, são os mais fascinantes sempre, acho eu. E a comédia? Você gosta da comédia? Eu adoro. E outra coisa, assim, eu adoro a comédia como eu adoro o drama. Não sei se eu gosto tanto da tragédia, mas o drama me fascina do ponto de vista que para fazer. Não é que a comédia você não tem que emburacar, né? A comédia você tem que fazer com a maior seriedade, né? Você não tem a possibilidade de ser leviano na comédia, eu penso, né? Acredito tudo isso a dona Abigail, né? Foi ela que me ensinou isso, que quem tem que rir são os outros, né? Você tem que ter uma clareza, você tem que fazer aquilo com muita verdade e com muita seriedade. Não tem que achar graça nenhuma. Aliás, os canastrões se consagram exatamente por isso, né? Porque eles acham que são engraçados. Ninguém é engraçado. Se eu estou fazendo aquela pessoa porque ela tem, né, uns componentes ali que a fazem ser assim. Então, é assim que ela tem que ser construída, né? Agora, o drama, eu, assim, eu gostaria de fazer mais drama do que normalmente eu faço. Normalmente me chamo mais para fazer comédia,
Mas o drama eu acho encantador, porque ele tem no seu âmago, assim, nas suas questões, muitas contradições, né? E você é obrigado a ir lá, né? E tirar muita camada, né? Para chegar naquele lugar. Eu não sei onde é exatamente o lugar que você encontra o personagem, mas eu sei, Américo, que para mim funciona assim. Eu pesquiso, pesquiso, estudo, leio, penso, sofro muito, mesmo fazendo comédia, sofro, né? Porque acho que nunca vou conseguir chegar no personagem. Mas tem um dia, que eu não sei como é, e parece que vem assim, como se fosse uma malha de ginástica, e entra, entendeu? Então, Jalusa, Descobre o gesto, você descobre a tonalidade, o tom daquele personagem, o caminhar, a postura. Eu acho fascinante. então, é isso que eu queria te perguntar. Você disse que nunca sabe como encontra, mas essa busca, ela começa você de dentro para fora, do emocional, ou o importante para você é essa coisa externa? Não, é assim, ó. Vou te dar um exemplo aqui, ó, bem recente, dessa peça que eu acabei de fazer. Ah, eu substituí a Silvia Massari. Eu fui ver a peça, gostei muito e tal, nem pensava em fazer, né? Aí, logo depois que eu fui ver, o produtor me ligou e disse: Ó, a Silvia vai sair, eu queria te chamar para fazer. Aí eu imediatamente falei: então vou ver, né? Aí vou ver com o olhar de quem vai fazer, né? Aí eu olhei, eu gostava imensamente do trabalho da Silvia, achava uma belíssima comediante. Assisti e vim para casa. E aí entramos em negociação e tal, não sei o quê. Ele falou: você vem assistir quando de novo? Aí eu falei: não, não vou mais não. Hum. Não deve ter entendido nada. Porque eu falei assim: quando a gente puder começar a ensaiar, eu vou adorar. Mas aí eu comecei a pesquisar a Edith Mama, entendeu? E quando eu entrei para ensaiar com o elenco, a Narjara Tureta, que faz a minha filha, ela conta até hoje que ela falou: caraca, essa mulher não vai chegar nunca, né? Porque eu não tinha pesquisado, eu não tinha informação. Então eu estava ali batendo uma bola, tentando entender as situações, né? E aí eu fui como é? Essas festas que tem às sextas-feiras, como é? Você sabe o nome? Tem um. Esqueci agora. Mas, enfim, uma amiga da minha nora que fez essa festa, eu fui lá ver, aí eu vi algumas senhoras, aí eu conversei com outras senhoras, eu fui indo, fui indo. Aí, depois que eu pesquiso bem, aí eu me entrego à história. Aí sim, aí eu não sei te dizer quando é que eu acho a emoção, quando é que eu acho o sentimento. Eu não sei. Aí eu vou, aí é puro inconsciente, entendeu? Não tem nenhuma elaboração de fora para dentro. Aí é tudo aqui, até chegar na tal malha. Você me diria então que você habita a personagem, ou o personagem, você permite que o personagem habite em você? Ah, eu permito que o personagem habite a minha carcaça aqui, digamos assim, entendeu? E mesmo fora do ambiente de trabalho, em período de trabalho, mas fora do ambiente de trabalho, Sim. como é que é a tua relação com os personagens? Ou eles ficam ali no ambiente de trabalho? Ficam lá, mas Mas eles não te dão toque? olha, como é que é? Eles não te dão algum toque? De repente você vê alguma coisa, isso serve para ela. Pode acontecer, mas é assim, ó, por exemplo, eu nessa Dona Sara que eu fazia, assim, próxima estreia, um dia a Narjara falou comigo assim: Nossa, você está muito bem, eu jurava que você não chegava aí. Porque ela estava acostumada com a Silvia, né? E eu comecei do zero, porque eu Qual comecei. Silvia que era? Oi? E Silvia? Silvia Massari, que foi quem. Ah, Silvia Massari. É. E aí ela disse: Nossa, eu nunca imaginei. Então eu falei assim: Não, Narjara, não está pronto ainda não. Para responder a tua pergunta, né? Ela falou assim: Mas o que está faltando? Ela falou assim, mas já meio irritada, né? Como quem diz:
Porque a gente estava na beira da estreia. Eu falei, eu não achei o caminhar dela. Ela falou, ai, Jalusa. Eu falei, não, eu caminho de um jeito, a Sara caminha de outro. E aí, para responder a tua pergunta, aconteceu o seguinte: eu estava trocando de roupa para ir para o ensaio, me olhei assim no espelho e achei que eu estava meio assim para frente, a coluna. Aí eu fiz assim, quando eu fiz assim, eu fui para Pronto. frente. Ah, eu falei, claro, ela é uma senhora de idade para frente e que caminha miudinho. Pronto, aí foi aí. Mas assim, eu estava arrumando a roupa, assim, sabe? Então, isso aí é uma contribuição do exterior, né? Faltava o caminhar, né? E aí, por último, que eu acho maravilhoso, a produção me mandou um sapato de salto, assim. Eu olhei para aquilo e falei, não, a Sara não usa isso. Aí vai explicar para uma pessoa por que, que a Sara não usa aquilo, porque ela usava aquele sapatinho de salto bem baixinho, né? Que as velhinhas usam, aí pronto, aí ficou. Eu vou te sugerir agora um bate-bola, rapidinho. Tá. O que é mais difícil, desafiador, instigante, enfim, fazer aquela personagem, compor aquela personagem completamente diferente de você ou aquela que de tão próxima mexe com tuas feridas? Completamente diferente. É mais Oi? completamente diferente, é mais o que? Instigante, desafiador, difícil? Mais instigante, claro. Instigante. É a busca maior. Acaba o trabalho, não no dia de trabalho. Cortina fecha. Acabou a temporada, acabaram as gravações, acabaram as filmagens. Qual é a sensação? Luto, vazio, alívio? Atualmente ou a vida toda? Em geral, em geral. Em geral, é, nossa, tomara que o próximo seja tão bom. O que é pior como público? Não, antes do que é pior como público. No palco, o que é mais no palco, o que é mais satisfatório? A reação esperada e buscada ou a reação surpresa? Ah, sempre a surpresa, claro. A Sempre. surpresa não é perigosa, que ela, a partir do momento que ela acontece, ela não passa a ser esperada também? Não, não. Ela não tem esse, pelo menos no meu processo de trabalho, porque, por exemplo, assim, como eu faço muita comédia, há uma, assim, é natural, né, no processo de ensaio, as pessoas falarem, isso é um tiro, o público vai vir abaixo. Eu fico possessa. Se me disserem isso em relação a uma fala minha, eu não falo nada por educação e tal, mas assim, na hora eu tento não registrar, não pensar e tal. Por quê? Porque eu parto do pressuposto de que se você trabalhar o personagem achando que aquilo vai dar risada ou aquilo vai funcionar, como se diz, né, no jargão teatral, metade do desafio foi embora. Eu adoro, na noite da estreia, ser surpreendida com a gargalhada, ser surpreendida com o aplauso, entendeu? Então, isso que me faz muito feliz. Você gosta de se ver? Não, talvez por isso eu goste tanto do teatro. Você decora fácil, tem alguma técnica? Eu decoro muito fácil. Agora mesmo, né, quando a pandemia começou a levantar, eu fiz essa peça e, concomitante, eu fiz outra também. E as duas eram personagens principais, né, e muito texto. E para mim foi um desafio maravilhoso, que eu percebi parar, depois de quase 3 anos parada, né, porque todos nós paramos, e estava tudo certo. Eu penso que a facilidade do decorar é porque eu não me preocupo com isso, eu me preocupo em construir o personagem. E à medida que você vai construindo, as falas vão se integrando àquela construção e naturalmente se decora. E em cima do texto, dessa coisa de decorar texto, o Caco.
Olha, Você gosta de colocar caco? Você lida bem com quem coloca caco? não, não, e trabalhei assim com o maior caqueiro, digamos, da história do teatro brasileiro, algumas vezes, Jorge Dória? né? E, e o Dória, assim, por exemplo, um dos trabalhos que eu fiz com ele, um dos, né, foi Gaiola das Loucas, que eu fiz 2 anos e meio, Gaiola das Loucas. Por isso que deu para sustentar também os filhos assim. Mas ele era brilhante, não era brilhante? Não, eu fiz muito sucesso do teatro brasileiro. E aí, estava 2 anos em cartaz, 1 ano e meio em cartaz. Bom, e Dória, por ocasião da Gaiola, na verdade, quem. Você fez o Dória, você fez a gaiola com o Raimundo? O Rai? Raimundo, sim, com o Raimundo. Raimundo era meu marido. No Teatro Gazeta? Sim, Ah, então eu vi você lá. Você assistiu. Eu sou amigo do Rai. Eu exatamente. sou amigo do Rai. É, Da Cláudia. ah, exatamente. Nessa ocasião, o Dória, foi ele que me indicou para ir fazer a Gaiola. E ele me indicou exatamente porque eu saí de um outro espetáculo que eu fazia com ele, porque eu achei demais, né, a coisa dos cacos e tal. E aí, quando a gente conversou, né, e eu acertei com o produtor, eu disse a ele uma coisa: Dória, é o seguinte, nenhum problema de você colocar caco, mas você vai ter que me dizer antes o que você vai colocar. Aí ele disse, mas aí não é mais caco. Eu falei, então vamos ter que acertar. E você sabe que nessa peça, nós nos tornamos grandes amigos e os meninos vinham a mim e diziam assim, pede para o Dória não falar aquilo. Aí eu ia lá e dizia, Dória, você está comprometendo o trabalho do fulano e tal. Então eu virei uma espécie de ponte do espetáculo. Era a Dória Carvalhinho, era o Carvalhinho, Dória, o Raimundo Souza, você? Na verdade, quando você vê a peça, sim, quando você viu, era Carvalhinho, Dória, Raimundo que fazia o deputado francês, eu que fazia a esposa. Ahn, viu Enfim, no Gazeta logo na estreia, foi isso? não sei se foi na estreia, mas bom, eu conversei com todos vocês depois, ali nas próprias coxias. Por falar nisso, Ah, a importância da coxia. Coxia é decisiva, né? Coxia é outro desse. Faz parte da magia do teatro, né? Coxia é uma coisa. ah, eu costumo dizer que é uma representação dentro da representação, né? Hum. E os, tem uma coisa, sabe, Américo, que eu acho fascinante no teatro, que é assim, ó, e isso desde a minha primeira peça, aí entra esse lado de repórter, eu sempre procurei observar isso. Como eu estreiei muito rapidamente, né, viajando com aquela peça do Domingos e tal, e teve um episódio na minha estreia horroroso, eu sempre me impressionei com esse momento assim, ó, com esse instante antes de você botar o pé dentro do palco e ser visto, né? Que é o momento que você faz assim, tchau, Jalusa, entrou fulano, né? Claro que você não faz isso, mas é uma passagem, assim, né? É um rito de passagem. E eu sempre é, observei os colegas, por exemplo, eu estou aqui para entrar, né? O colega vai entrar antes, eu fico olhando para ver como é que vai ser ali, como é que funciona. E é uma magia, porque minutos antes, né? Eu não sei se você tem essa experiência, mas eu vou usar uma expressão meio chula, mas é verdade. Sabe o to play? Tem que ter né? Esse joie de vivre, tem que estar ali na coxia. E quase sempre ele se consagra pela transgressão. Então, como é que eu vou usar o termo mais chulo, é uma putaria gostosa, né? Então, um pega na bunda do outro, fala assim, porra, tá gostosa hoje, não sei o quê, e daqui a pouco entra chorando. Né? Se não tiver putaria aqui, não chora dali, entendeu? Então, essa magia ninguém vai entender, né? É, por exemplo, quando eu fazia direção do Sérgio Brito, a Ai Brasil, que era uma revista musical muito linda, nós fizemos muito sucesso e tal, tinha um elenco negro muito grande.
E, e assim, meus amigos todos me chamam de criloura, né? Porque dizem que eu sou totalmente negra por dentro e totalmente branca por fora. E tinha uma brincadeira na coxia, né, que eu fazia com uma colega, a Maria Salvadora, negra, lindíssima e tal. E eu falava assim, naquela época a gente podia fazer isso, brincar e não tinha o menor problema. Eu falava, sai daqui, branca, que agora vai entrar a negra gostosa. E era o contrário, fazia uma portuguesa, né? E ela, negra totalmente, ia fazer a minha criada, né? Ela dizia assim, porque a branca é gostosa, maravilhosa, sou eu. Se não tivesse essa brincadeira, eu não entrava na cena. Teve um dia que ela atrasou e eu fiquei assim, entendeu? Porque faltava aquele, entendeu? Aquele elemento para eu chegar lá e fazer a portuguesa. E é isso, a coxia é definitivo. Piaf, por exemplo, né? Que foi quando a primeira vez que eu trabalhei com Bibi, assim, que nós ficamos amigas. Piaf é provavelmente a maior coxia que eu tive na vida. E todos os colegas que fizeram Piaf falam disso. E eu tenho um livro que Bibi me deu de presente, a mim e ao Guilherme Caram, uma coleção de teatro, né? Porque o Caran assinou contrato com a Globo, não pôde viajar com a Piaf. E eu foi nesse momento que assinei contrato com a Manchete, e também não pude viajar. A coxia era definitiva. Nós brincávamos e festejávamos e celebrávamos aquela ode de amor que era a vida da Piaf, né? Magistralmente representada pela Bibi, diariamente. Tanto que nasceram 8 crianças nessa temporada, inclusive meu filho. Porque a gente só falava de amor, a gente só vivia amando. Mas olha, era uma coisa, coxia essencial. É muito mágico, né? Um dos netos da Piaf, assim, um dos filhos da Piaf, sei lá. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas eu tenho quatro. Eu tinha muito mais perguntas para te fazer, porque é bom que tinha uma outra oportunidade. Mas eu quero encerrar com 4 perguntas, já te agradecendo a disponibilidade, enfim, a gente já fala. Os teus melhores amigos estão no jornalismo ou estão no teatro? As duas profissões. É? Eu tenho amigos de 50 anos de jornalismo e tenho amigos de 40 e poucos anos de teatro. E também tenho amigos fora do teatro e do jornalismo. Claro, claro, claro. Como é que você está exercitando atualmente o teu ativismo? De uma forma precária, né? Eu posso te dizer que o meu quinto livro, que eu lancei em 2016, talvez tenha sido a minha desesperada tentativa de me fazer presente nessa contemporaneidade absurda. Ele chama Profetas do Passado, e eu me impus a fazer esse livro porque eu tive a pretensão de querer entender, né, essa grotesca e canhestra política brasileira que se faz nos últimos tempos, em que a premissa essencial é uma dicotomização do país, né, e uma redução do país a 2 grupos que me parecem que não nos representam, porque o Brasil é maior do que isso, porque os nossos sonhos são maiores do que isso, e a nossa integridade moral é maior do que isso. Então, Profetas do Passado foi um livro que teve essa pretensão de discutir a contemporaneidade da política nacional no campo das ideias. Olha que pretensão. Eu não, eu concordo com você nessa dicotomia, a questão da dicotomia, enfim. Tivesse tido você, por acaso, uma outra trajetória que não a que você trilhou, através da arte e da informação, você seria uma pessoa diferente hoje? Talvez, não sei precisar, né? Porque, na verdade, tudo que eu fiz até hoje sempre foi movida por essa questão ideológica, não tenho nenhum receio de dizer isso, entendeu? Tudo que eu criei, escrevi,
produzi, representei, sempre teve esse viés, né? A própria escola é uma questão assim, né? Eu crio uma metodologia própria para a escola a partir do Freire e do Marx, né? E ganhei assim, ganhamos, né, prêmios, até mesmo a chancela oficial da Unesco e tal. Quer dizer, então, eu acho que não, é muito difícil. Eu acho que essa mosquinha que te toca, né, da conscientização política, depois que ela se impregna dentro do teu ser, nunca mais dá para ser diferente. Eu acho isso. Não tenho vergonha de dizer isso, né, nesse niilismo vigente. Eu vou encerrar a última pergunta agora, mas antes eu quero te agradecer imensamente a disponibilidade, ter perdido todo esse tempo comigo. Espero que você tenha gostado. Eu, eu aprendo muito, sempre, em cada entrevista. Elas são muito parecidas, mas elas acabam sendo bastante diferentes, porque cada um tem uma cabeça, cada um tem uma trajetória, cada um tem um caminho, e cada um tem um jeito de se expressar que acabo me aprendendo. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Perfeito. Gostaria de encerrar te perguntando, primeiro te pedindo para me responder com os olhos da generosidade que você não se vê no audiovisual, ou que você não gosta de ver. Quem é Jalusa Barcelos? Difícil. É, pois é, uma pergunta mais difícil da noite. Eu acho que é isso, né? Um ser humano que busca a todo instante melhorar, né? E esse provável aprimoramento só vem dessa possibilidade aqui que a gente está fazendo agora, sem qualquer proselitismo ou retórica fútil e boba, né? Nessa troca, eu adoro, né? Por exemplo, você falou assim, muito obrigada por esse tempo. Imagina que tempo que eu gastei com você. A gente ficou trocando o tempo todo, né? E isso é que nos embeleza, que nos faz crescer, né? Eu tenho muita certeza disso. Então, eu acho que eu sou uma pessoa assim, com essa inquietação, né? Que sempre me norteou. Eu vou te dizer duas mas, assim, duas ideias, né, que eu lembro lá do Rio Grande do Sul, contadas pela família, porque eu provavelmente não teria esse registro hoje se não tivessem me dito, né? A primeira delas é que eu Microfone. bem garota, ainda eu vou repetir. Eu me lembro que bem garota teriam me perguntado, estaria numa reunião de primos na fazenda da minha avó, uma coisa assim, e todos falavam a respeito de casamento. Um casar, isso, que aquilo e tal. E parece que eu fiquei muito quieta, eu não lembro disso, isso me foi contado. E eu tinha, sei lá, uns 12 anos por aí, e assim, você vai casar? Não, não vou. Naquele momento, né? O casamento era um trampolim para a existência, né? Não era nem para sobrevivência, era para a existência, né? Você tinha que ter uma criatura ali do lado, né? E aí parece que meu primo, alguém perguntou assim, por que que você não vai casar? E eu respondi, porque coração não assina contrato. Isso eu sempre tive clareza, né? E, e assim, outros momentos da vida, né? Por que que você não quer ficar no Rio Grande do Sul? Por que que você, né, assim, toma tais e tais atitudes? Então, por exemplo, porque eu nunca considerei que esta sociedade, com esses valores, essa cultura, né, e principalmente esse sistema político, fosse capaz de atender não as minhas necessidades, mas as necessidades mais elementares do ser humano. Então, eu sempre fui isso, uma pessoa que esteve na contramão o tempo todo da história e da cultura. Ponto, mas eu não sei. Muito obrigado.
eu queria te agradecer, viu? Foi muito legal, gostei muito. Eu falo muito, né? Mas foi muito legal, suas perguntas são muito instigantes. E parabéns pelo trabalho também, viu? O importante para mim é que a pessoa sinta a vontade. E eu acho que você sentiu a vontade e foi muito legal e te agradeço muito. Um grande beijo. Beijo no coração. Obrigada.